Saudações a todos que me assistem neste momento. Meu nome é Célia Manzan, sou do Brasil, advogada e doutoranda em Direito Constitucional pela Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Agradeço a coordenação do Instituto Jurídico Internacional de Torino, Turim, pela oportunidade de participar deste ciclo de conferências do ano de 2020. O tema que convido a reflexionar é sobre o sistema penal estatal e a cultura pragmática do sistema penal indígena. De acordo com as estatísticas, as comunidades indígenas, apesar de serem consideradas minorias e vulneráveis, elas são em quantidades bastante expressivas na América Latina. Dentro do ordenamento jurídico brasileiro, na seara constitucional, o tema teve um tratamento distinto, porém, em geral, asseguraram-se aos indígenas o direito à posse das terras e usufruto dos recursos naturais ali existentes. Na Carta Federal de 1967, ela trouxe em seu bojo uma preocupação com a incorporação do indígena à comunhão nacional. Nesse período, o Estado brasileiro estava sob o comando político-militar. Esse propósito da Carta de 67 era a socialização do indígena à comunidade urbana. Com um olhar bastante diferenciado, foi a Carta de 1988, ainda vigente no Brasil, em que se reconhece as comunidades indígenas, os costumes, as tradições, as suas manifestações culturais, crenças, tradições e a legitimidade para ingressarem em juízo na defesa de seus direitos, porém com a intervenção do Ministério Público em todas as fases do processo. Em outros países latino-americanos, ademais dos direitos já citados, se reconhece a função jurisdicional das comunidades indígenas, como é o caso do Equador. Na Carta Federal de 2008, o artigo 171 assegura que as decisões da jurisdição indígena sejam respeitadas pelas instituições e autoridades públicas, com a particularidade de que estão sujeitas ao controle de constitucionalidade. Em outros países, ainda latino-americanos, a exemplo do Paraguai e da Bolívia, incorporaram em seus códigos adjetivos, reconhecendo o direito coletivo do exercício da administração da justiça indígena. A Guatemala, ela incorporou no Código de Procedimento Penal um tratamento diferenciado no julgamento indígena, demandando uma proteção individual de seus direitos, que é o reconhecimento do direito de contar com um intérprete ou um tradutor nos casos de julgamento dos indígenas. Na Colômbia, na Carta de 1991, com relação à jurisdição indígena, diz o artigo 246 que as autoridades dos povos indígenas poderão exercer a função jurisdicional dentro do seu âmbito territorial em conformidade com as suas próprias normas e procedimento, sempre que não sejam contrários à Constituição e às leis da República. Conforme se observa, o assunto teve abordagem diferenciada e de forma relevante nas cartas constitucionais. Também em relação ao assunto, assegurando proteção, é a Convenção Internacional número 169, de 89, da Organização Internacional do Trabalho, e igualmente a Declaração Americana sobre Direito dos Povos Indígenas, que foi aprovada recentemente em 2016, onde asseguram o respeito ao direito costumeiro implementado na cultura indígena e, ademais, o dever de respeito aos métodos de repressão de delitos e a observância pelos tribunais dos costumes destes povos, especialmente no referente às punições. Interessante, ressaltam que deve-se preferenciar outras punições em detrimento do encarceramento indígena. Nesse alinhamento, tivemos no Estado brasileiro recentemente um caso paradigmático. Trata-se de um julgamento de um homicídio que foi praticado por um indígena contra o outro no estado de Roraima, comunidade Raposa Serra da Lua, onde a decisão foi no sentido de que o Estado não poderia aplicar a pena prevista no Código Penal,
pois o indígena acusado ele já havia sido punido pela própria comunidade, evitando-se assim uma dupla punição ou que nós chamamos de bis in idem. O sistema penal indígena ele tem por finalidade precípua reintegrar a comunidade a pessoa acusada de um delito, reparar o dano causado de maneira a estabelecer a harmonia e a paz social. Assim, algumas penalidades, muitas das vezes adotadas pelo sistema penal indígena, pelo fato de fazerem parte de suas tradições, são abominadas pelo sistema penal estatal. Com relação às penas, permitam-me apresentar algumas considerações que foram publicadas em um belíssimo artigo de autoria de Maria Paz Ávila Ordonhes, denominado Direito Penal Indígena, entre a diversidade e os direitos humanos. Com respeito aos castigos físicos que se empregam no sistema penal indígena, a Corte colombiana ressaltou que ditos castigos, na maioria dos casos, constituem mecanismo com a função ritual de se buscar a cura da pessoa para reintegrá-la à comunidade. Sem dúvida de que produz aflição, sua finalidade não é causar o sofrimento excessivo, senão representar o elemento que servirá para purificar o indivíduo, o raio ou el raio. É uma figura simbólica, ou em outras palavras, é um ritual que utiliza a comunidade para sancionar o indivíduo e devolver a harmonia, a paz para a comunidade. A aplicação do cepo, do látigo e dos ortigaços não constituem um tratamento inumano, cruel ou degradante para o sistema penal indígena, pois não tem como objetivo causar uma dor desnecessária na pessoa e menos ainda obter a confissão do acusado, senão o contrário, que é prepará-lo para a sua reintegração à comunidade. Em relação ao látigo e o cepo, trata-se de um costume existente desde a época colonial, contém raízes, é claro, nas tradições indígenas e tem considerações simbólicas de limpeza e de cura. Vou citar um exemplo aqui na comunidade do Equador. O látigo representa a força do raio que limpa a má energia da pessoa acusada do cometimento de um delito, para que assim se recupere a sua boa energia, de maneira a reintegrar a sociedade e, por fim, retornar a paz, o equilíbrio e a harmonia ali na comunidade. Seria interessante que pudéssemos tratar deste assunto presencialmente, mas infelizmente, em razão dessa pandemia que assola o nosso mundo, estamos tratando de forma virtual. Dando seguimento, a pena mais grave na maioria das comunidades indígenas é a expulsão daquela pessoa que cometeu o crime e o que equivale à morte simbólica da pessoa, ou seja, implica que esta pessoa é esquecida da comunidade. Outras sanções também comuns no sistema penal indígena é o trabalho a favor da comunidade. Observa-se que este procedimento também é adotado no nosso sistema penal ordinário. Segundo a Corte Constitucional colombiana, na comunidade Embera Chami se sanciona os homicídios praticados pelos indígenas com penas que combinam o cepo à noite e o trabalho forçado durante o dia, por períodos que oscilam entre 3 e 8 anos, em conformidade com a circunstância dos fatos. Também existem certas normas de convivência que as comunidades remetem determinados tipos de delitos, praticamente aqueles considerados mais graves, para serem apurados pelo sistema penal estatal. Um exemplo desse é de uma comunidade que existe no Panamá, no arquipélago de San Blas, se chama etnia Cuna Yala. Apesar da autonomia, o julgamento dos delitos mais graves, eles são remetidos para o Estado. Da mesma forma, ocorre na comunidade Shuar e Pacuim. Esta comunidade, ela se localiza na província de Morona, em Santiago, no Equador.
O síndico da comunidade, que ele é eleito aí por uma Assembleia Geral, ele coordena com um fiscal, que seria um promotor indígena, e ele é indicado pelo Estado para realização da persecução do delito. Outros sistemas também no direito penal recebem uma grande influência estatal. Então, eles praticam nas comunidades indígenas, quanto dos julgamentos, o mesmo procedimento que é adotado no sistema penal estatal. Por exemplo, as atas escritas, as decisões das autoridades indígenas a respeito aí do julgamento de uma determinada pessoa. Um exemplo que nós temos é o caso Lacocha. Esse caso aconteceu também no Equador, onde se fez constar as testemunhas, as circunstâncias aí dos fatos, né, e a resolução das autoridades indígenas da mesma forma como nós adotamos no sistema penal estatal. Importa salientar que o devido processo ele varia nas comunidades em conformidade com a gravidade do delito na maioria dos sistemas penais indígenas. Se for, por exemplo, um delito leve, resolve-se intrafamiliarmente. Se for mais grave, o julgamento já é remetido para as autoridades ou para a Assembleia. A comunidade Quichua no Equador, se tiver aí um conflito social, eles recorrem a um pastor, um diácono ou a um dirigente da comunidade que investiga o problema, colhe os depoimentos, né, de ofendidos e acusados e aplica-se a sanção, que podem ser conselhos ou até mesmo castigos físicos. Outra questão é os crimes envolvendo um indígena e um não indígena. Na maioria dos casos, esse tipo de apuração, de julgamento, ele é feito pelo sistema penal estatal. Assim, diante de todo este exposto, nós observamos algumas diferenças nas práticas que são adotadas pelo sistema penal indígena e pelo sistema penal estatal. Por exemplo, no sistema penal estatal, em conformidade com o princípio da legalidade, nenhuma pessoa ela pode ser penalizada sem que exista previamente uma lei que estabeleça determinado ato como um delito. Já no sistema penal indígena, pelo fato assim, de não ter a lei, cumpre-se observando os costumes, que é a única fonte, né, de produção aí do direito. Então, no sistema penal, cumpre com a presunção de inocência, o contraditório, a ampla defesa, enquanto que no sistema penal indígena, de acordo com a senhora Maria Paz Ordonhes, no artigo já mencionado, na maioria dos casos se parte para uma concepção de culpabilidade. Em outros casos, inclusive, se obriga o próprio acusado a declarar-se contra si. Então, os referidos princípios, como nós observamos, relatamos, eles ficam aí esquecidos. Caminhando para uma abordagem final, uma questão que diferencia ambos os sistemas, penal estatal e penal indígena, é a questão do encarceramento. Ela é uma prática abominada no sistema penal indígena. Essa prática do encarceramento adotada pelo Estado, ela é extremamente grave em virtude da grande quantidade de pessoas que hoje nós encontramos nas prisões. São verdadeiros depósitos humanos. Somente para exemplificar, eu tenho aqui uns dados oficiais que são do ano de 2019, que foram extraídos de sites oficiais, onde o Brasil tem aproximadamente 812 mil pessoas encarceradas. Os Estados Unidos já tem uma quantidade bastante expressiva, 2.300.000 pessoas. A China, 1.700.000 pessoas. E assim tantos outros países. Então nós podemos concluir assim que o ponto fulcral, o ponto divisor entre os dois sistemas é, em verdade, o encarceramento, que para o sistema penal indígena ele tem pouca relevância diante dessa visão comunitária, dessa questão da coesão social que deve existir na comunidade. Ele é considerado um mecanismo de isolamento do indivíduo que o exclui da sociedade sem a devida reabilitação.
O sistema penal hoje vigente, sistema penal ordinário, estatal, em verdade, ele precisa de uma profunda reanálise no sentido de coibir as práticas criminosas e melhorar ainda mais as condições de reabilitação aí dos apenados. Então, dessa forma, eu encerro a minha apresentação, extremamente agradecida pela oportunidade de participar deste ciclo de conferências, e eu me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Muito obrigada.